Olá, queridos, graça e a paz. Seja bem-vindo ao culto Homens da Madrugada. Que bom que você está conosco nessa madrugada, que você possa abrir o seu coração para que o Senhor possa falar poderosamente com você, que o Senhor possa falar contigo através dos louvores, através da sua palavra, que você possa se conectar com Ele nesta madrugada, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento, Senhor, de estar louvando, adorando ao teu nome nesta madrugada, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, de uma forma especial e sobrenatural. Fale conosco através da palavra, através dos louvores, Senhor. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Um som se ouvirá em toda a terra a proclamar: Tu és santo, Tu és santo. Um som se ouvirá em toda a terra a proclamar: Tu és santo, Tu és santo. Declare: toda língua confessa a Ele. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará ao Rei. Toda língua confessa a Ele. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará ao Rei. Declare: um som se ouvirá em toda a terra a proclamar: Tu és santo. Somente Ele é santo. Tu és santo. Declare: toda língua confessa a Ele. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará ao Rei. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará ao Rei. Que Tu és santo. Confesse, toda língua confessará. Todo joelho se dobrará ao Rei. Declare: toda língua confessará. Todo joelho se dobrará ao Rei. Que Tu és santo. Glória a Deus, aleluia. Só Ele é santo, só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Jesus Cristo, aleluia. Bom dia a todos os homens. É um prazer imenso de poder estar aqui compartilhando com você a palavra do Senhor. Quero agradecer a liderança dos homens, a essa igreja, pela oportunidade em poder compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração.
Agradeço a Deus e agradeço o convite. Para mim é um privilégio de poder ministrar a palavra de Deus e falar nesta igreja que tem me acolhido há muitos anos, que eu amo. Agradeço muito a Deus por fazer parte dessa família mais feliz da cidade. E você, homem, que está me ouvindo nesse momento, parabéns por acordar a essa hora, né? Para ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar tremendamente ao seu coração uma palavra de ânimo, de força, de coragem, de libertação e de ousadia e de entendimento daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Logo que eu recebi o convite para ministrar a palavra do Senhor, eu comecei a orar, pedindo ao Senhor que Ele me direcionasse e que eu não falasse algo de mim mesmo, que eu não falasse algo do meu entendimento, mas que o Senhor falasse através de mim, através da palavra dEle. Eu queria apenas ser um canal de bênção, apenas ser uma torneirinha de Deus nesta manhã, para que Deus falasse com você. E o Senhor me levou em um texto muito maravilhoso, que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 30 e versículo 31, que diz assim, Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31, diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. No versículo 30, mais uma vez, eu vou ler. Os jovens cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor nosso Pai, nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelas forças que o Senhor nos dá, pela fortaleza, Pai. Assim como disse o salmista Davi, o Senhor é nossa força, é nosso baluarte, o Senhor é nossa cidadela forte, o Senhor é nossa segurança, o Senhor é nossa riqueza, Pai. O Senhor é nosso alicerce, a nossa fonte, é o Senhor que nos sustenta, Pai. É o Senhor que nos faz vencer todas as batalhas, é o Senhor que nos dá força para continuar te servindo. É o Senhor, Pai. E por causa do Senhor é que estamos aqui nesta manhã. Por causa do Senhor, Pai. Porque o Senhor, o Teu Espírito Santo, um dia, Pai, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nos fez entender que Jesus era a única solução para as nossas vidas. E por isso estamos aqui nesta manhã. E por isso estamos te servindo, te adorando, te buscando. Obrigado, Pai. A Tua palavra diz que é o Senhor quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar. Obrigado por estarmos aqui, por nos dar força. Obrigado por nos fortalecer. Fale conosco nesta manhã através da Tua palavra. Ministra em nosso coração, Pai. Fala com essa pessoa que está me ouvindo neste momento, que ele venha sair do lugar onde ele está, para que ele possa conquistar coisas maiores na vida dele. Que ele possa tomar uma atitude em direção à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu automaticamente me sinto animado a continuar servindo ao Senhor. Porque o versículo 30 diz que os jovens, eles, olha só o que acontece, eu vou ler mais uma vez para você entender. Os jovens se cansam e se fatigam, e de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. E eu fiquei analisando esse texto, pensando comigo, e pedindo ao Senhor para que me direcionasse. E por que foi que Isaías, o profeta Isaías, ao escrever isso, ele colocou o jovem como uma contrariedade àquele que espera no Senhor.
Porque como nós vemos aqui, ó, no versículo 31, mas é conjunção de contrariedade. E usou especificamente o jovem para dar contrariedade àquele que espera no Senhor. Porque o jovem, ele é precipitado. O jovem, ele quer a coisa para ontem. O jovem, ele não espera o tempo de Deus. Ele tem essa tendência de ser ímpeto nas suas atitudes. E o salmista Davi, há mais de 3.000 anos, inclusive foi escrito antes de Jesus nascer, né? Já falava que o jovem, eles se cansavam e se fatigavam. Por quê? Porque não esperava no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu não sei como estão as suas forças nesses dias. Se você já acordou hoje, ou se você está ouvindo essa palavra, já é um sinal que você está buscando, está tentando. Mas eu quero te falar uma coisa. Que o Senhor, Ele trabalha através de processos. E à medida que Ele vai trabalhando em nossa vida, o Senhor, Ele vai nos dando força para continuarmos. Independentemente das dificuldades, independentemente das situações e tribulações que nós temos passado, o Senhor, Ele vai nos fortalecendo. Eu nunca li nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, Deus fazer algo de repente. Geralmente, quando Deus quer fazer algo relevante e algo muito grande, Deus faz através de processos. Deus faz através de fases, de acontecimentos. Deus poderia, na criação do mundo, falar assim, ó, e haja o mundo, e o mundo já existir. Porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E Ele poderia, numa simples frase, dizer, haja o mundo, e o mundo poderia começar a existir. Porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas não. O Senhor fez o mundo num processo. Em 6 dias, no 7º Ele descansou. Ele foi fazendo a terra, depois fez as águas, os peixes, os animais, as árvores. Depois criou o homem. Até no homem Deus usou um processo para poder fazê-lo. A Bíblia diz que que Deus formou o homem do pó da terra. Primeira fase. Depois Deus soprou nas narinas do homem, segunda fase. E o homem passou a ser alma vivente, terceira fase. Então, ao longo das Escrituras Sagradas, eu vou ver que Deus, em vários momentos, ao criar alguma coisa relevante, ao fazer alguma coisa grande sobre a terra, o Senhor vai usar um tempo para poder fazer. Foi assim na vida de Abraão também. No capítulo 12 no capítulo 12 do livro de Gênesis, no versículo 1, Deus chama Abraão. Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos quando recebeu essa promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, que ele seria abençoado na terra, que Deus ia abençoar ele, abençoar os que abençoassem ele ia ser grande sobre a face da terra. E Deus só veio concretizar isso, dando um filho a ele, aos 100 anos. 25 anos se passaram para que Deus realizasse aquilo que Ele tinha que cumprir na vida de Abraão. Esses 25 anos foi um processo que Deus estabeleceu para que Abraão tivesse experiências com Deus, para que Abraão aprendesse mais de Deus. E Abraão cometeu alguns erros, também acertou. E através desses erros e acertos, Deus foi trabalhando na vida de Abraão para que ele pudesse crescer na presença de Deus, para que ele pudesse melhorar, para que ele pudesse cada dia mais ser alguém que Deus quisesse, que Deus queria que ele fosse. E é assim na minha e na sua vida, meu irmão. Deus trabalha através de processos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em você, ele vai completar até o dia de Cristo. Então talvez você esteja pensando que Deus já se esqueceu de você, que Deus parou de trabalhar na sua vida, mas não, meu irmão. Deus está apenas começando. E aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. É interessante que quando
na vida de Abraão, usando Abraão como exemplo mais uma vez, a Bíblia diz que Ismael, o filho que Deus não tinha planejado, nasceu. Abraão tinha 80 anos. E Abraão ficou por um tempo sem falar com Deus, sem Deus se manifestar a ele. E a Bíblia diz que quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e novamente reafirmou a promessa que tinha feito quando ele tinha 75, dizendo que ele ia ser pai de multidões. Deus novamente levou Abraão falou para ele olhar a areia do mar e falar assim: olha, a tua descendência vai ser como a areia do mar. Falou para ele olhar para as estrelas e falou: olha, a tua descendência vai ser como as estrelas. Deus reafirmou. Então, eu entendo uma coisa, que Deus nunca se esquece daquilo que Ele te promete. Mas Ele vai realizar aquilo que Ele te promete através de processos, para que você esteja preparado para receber na hora certa, no tempo certo. A Bíblia diz também lá em Eclesiastes que Deus, para tudo tem um tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Sabe, mas, muito bem, sabendo que Deus age através de processos, sabendo que Deus trabalha através do tempo, Deus quer que o tempo seja estabelecido na nossa vida para que Ele possa trabalhar no nosso caráter, para que Ele possa, nos moldar cada vez mais conforme o caráter de Cristo. Isso se faz através do tempo, que nem a própria Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, é um processo. Não é assim, aceitei Jesus hoje, já sou um cristão totalmente transformado. Não, meu irmão, é um processo, é de glória em glória. E Deus vai nos transformando, vai trabalhando o nosso caráter, vai nos fazendo amadurecer, a crescer e a se apropriar das promessas que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Agora, diante dessa situação, diante desse fato de que Deus trabalha através de processos, como é que tem que ser o meu posicionamento? Como é que tem que ser a minha atitude diante disso? Eu quero falar com você sobre o tema da palavra nesta manhã, que é para que eu possa entender o processo de Deus, para que eu possa viver esse processo, eu preciso praticar uma coisa. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso orar, meu irmão. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso cada vez mais estar próximo de Deus. E eu só consigo fazer isso através da oração. A oração é o segredo que move a mão de Deus. O segredo está na oração. Nós temos que congregar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ofertar, dizimar, nós temos que fazer muitas coisas. Mas o segredo é orar e buscar a presença de Deus. O segredo é a oração. E nesses últimos dias da minha vida eu tenho entendido isso. Deus tem me dado experiências através da oração. E eu quero, irmão, homem da IBN Vinho Novo, desafiar você a cada dia mais buscar a presença de Deus. A cada dia mais se envolver com Deus na oração. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, o próprio Jesus vai nos estimular a orar. O próprio Jesus vai incitar nós a buscarmos mais da presença de Deus. E Ele diz assim, batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Pedi e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, e aquele que pede recebe. E aí o próprio Jesus continua dizendo, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu que sou perfeito. Quem é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Então é através da oração, meu irmão.
É através da oração que Deus vai te dar as vitórias que você precisa. Eu não sei como está a sua vida de oração nesses dias. Talvez faz muito tempo que você não parou para orar, para buscar a presença de Deus. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus me trouxe aqui para dizer para você: vai orar. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Ora pelas madrugadas, ora no monte. Tira um tempo do dia para buscar a presença de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da oração. É através da oração que você entende os processos de Deus. É através da oração que Deus ministra na sua vida, para que você possa fazer aquilo que Ele mesmo quer. Como nós lemos aqui o versículo no início da palavra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor não é ficar de braços encruzados, deixando Deus fazer tudo. Até porque Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Deus só vai fazer aquilo que é impossível para você. Aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Mas esperar no Senhor é você esperar em uma direção do Espírito Santo. É você esperar no Senhor. E à medida que o Senhor ir te instruindo a fazer algo, você vai fazendo, esperando no Senhor, tendo atitudes condizentes e impulsionadas por aquilo que Deus quer de você. E como é que eu consigo fazer isso? Através da oração. Através da oração. Como a Bíblia diz mesmo a respeito de Abraão. Abraão estava orando e Deus falou com ele, falou: Abraão, sacrifica o teu único filho. E ele entendeu que o único filho dele, apesar de ter dois nesse momento, era Isaac, que ele deveria sacrificar. Por que Deus falou o único filho e ele entendeu Isaac? Porque ele orava. E quando a pessoa ora, ela tem intimidade com Deus. E ela consegue entender os propósitos e desígnios de Deus, do próprio Deus para a vida dela. E a Bíblia diz que no decorrer do caminho, Abraão, novamente Deus fala com Abraão. Abraão, não sacrifica mais. Na hora que ele ia sacrificar, Deus falou através do quê? Da intimidade que Abraão tinha, através da oração. Então, meu irmão, é através da oração. Essa semana eu tive uma experiência com Deus muito maravilhosa, que Deus respondeu uma oração que eu tinha feito há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Deus me respondeu aquela oração. E no momento que Deus fez, eu lembrei que eu tinha pedido isso há 1 ano e meio atrás. Eu comecei a chorar nesse momento. Eu senti ali um sentimento de agradecimento muito grande a Deus. Porque Deus quer que você ore. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. O apóstolo Paulo incitando os tessalonicenses, dizendo: orai sem cessar. Orai sem parar. Eu tenho que ter um tempo de oração mesmo, separar um tempo, desligar o celular, sair das redes sociais um pouco e tirar um tempo com Deus no meu devocional. Mas você tem que ter uma vida de oração 24 horas por dia. Você tem que estar orando no seu pensamento, orando em espírito, no carro, dirigindo, orando, trabalhando, orando, falando com alguém em oração, no pensamento, orando para que Deus esteja te direcionando. E a mensagem central, o ponto crucial da mensagem dessa manhã para você é oração. Está na oração o segredo da nossa vitória. É na oração que Deus estabelece aquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas. É interessante que no capítulo 2, no versículo 42 do livro de Atos, a Bíblia diz que os apóstolos, no início da igreja primitiva, os apóstolos, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O início da igreja começou com oração. A nossa vida tem que ser pautada, tem que ser alicerçada na oração. Eu acredito uma coisa muito importante, que você pode até vir na igreja,
Você pode até congregar, né? Ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que lêem a Bíblia mesmo sem ser evangélicos, sem ser crentes. Mas para orar, é só para crente mesmo. Só ora aquele que tem a marca do Espírito Santo latejando dentro do peito dele. Essa necessidade de buscar a presença de Deus. Essa necessidade de buscar a fonte. Por que a fonte? Porque é de lá que vem. É de lá que vem os rios de águas vivas que mudam a nossa vida. Sabe, então nessa semana, tenha um tempo com Deus em oração. Coloque diante do Senhor as suas dificuldades. Coloque diante do Senhor aquilo que você deseja, os seus sonhos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva as nossas orações a Deus, para que Deus possa realizar aquilo que Ele mesmo quer, que é da vontade dEle. A palavra que eu tenho para você, meu irmão, nós temos um tema anual no grupo dos homens, na rede de homens, que é estabelecendo um sacerdócio. Não tem como você estabelecer o sacerdócio na sua casa, na sua vida, sem a oração. A oração, ela tem o poder de te levar no Santo dos Santos. Você entra no Santo dos Santos, é na oração. A Bíblia diz que só o sumo sacerdote tinha acesso aos santos dos santos. Só o sumo sacerdote. E uma vez por ano ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque caso ele estivesse em pecado, ele já caía, ele já morria, tinha que puxar na corda. E as pessoas tinham que fazer sacrifícios para poder se aproximar da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, demonstrando que daquele momento em diante havia livre acesso a Deus. Eu e você temos livre acesso a Deus 24 horas por dia. E nós podemos adentrar no Santo dos Santos 24 horas por dia. Olha o privilégio que você tem, meu irmão, de orar, de buscar a presença de Deus. É o fato de orarmos que nos faz ser diferente dos demais. É o fato de orarmos que nos faz ser mais que vencedores. E eu quero desafiar você, a partir de hoje, orar mais ao Senhor, buscar mais a presença dEle, colocar os seus sonhos na presença dEle, colocar os seus desejos, os seus planos, os seus projetos. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Para encerrar, eu quero deixar com você um versículo que está lá em Hebreus, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente diante do trono da graça, para recebermos socorro em ocasião oportuna. Esse trono de graça está disponível para mim e para você 24 horas por dia. Que nós possamos ter uma vida de oração, que nós possamos buscar a presença de Deus. É a oração que vai fazer o mundo natural receber o espiritual. Porque a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Deus não vai fazer mais nada, Deus já fez. Você só precisa se apropriar daquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. E como é que eu me aproprio disso? Como é que eu tomo posse disso? Como é que eu vivo isso? Através da oração. É por isso que o segredo está na oração. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então está lá. E à medida que eu vou para lá, eu vou tomando posse daquilo que Deus já estabeleceu sobre a minha vida. Essa é a palavra que eu quero deixar com você.
Essa é a palavra de ânimo, de coragem, de libertação. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de busca incessante pela presença de Deus. E com certeza Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai, nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, Pai, que é sobre oração. Eu poderia aqui dar vários exemplos e testemunhos de tantas pessoas que oraram, te buscaram e que foram libertas, saradas e que realizaram grandes proezas, Pai, porque oraram, te buscaram. A oração, ela revela a nossa dependência, Pai. A oração, ela revela que somos crianças nas tuas mãos, que precisamos de ti. Nós precisamos do Senhor, Pai. Essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai, que ela venha praticar a oração na vida dela, que ela venha ter uma vida de oração e que ela venha ter experiências sobrenaturais com o Senhor através das orações, Pai. Abençoe cada um neste momento. Liberte, cure, sara, transforma, Pai. E que eles venham viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém.